Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar aqui a vocês o curso de Filosofia da Ciência, que será proferido por mim aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 10 a 15 de maio de 2010. Contatos para informações e inscrições com o senhor Eduí, telefone 041 9974 4443 ou 041 3527 0987 ou pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br. O meu filho Luiz Gonzaga Carvalho, o Gugu, estará ministrando proximamente um curso que será uma leitura comentada do livro De Anima, sobre a alma, de Aristóteles. Informações e inscrições com Lucas Leandro, pelo telefone 013 8811 9387 ou pelo e-mail lucasleandro@uol.com.br. Também queria chamar a atenção para vocês para novos materiais que foram colocados esta semana no site Seminário de Filosofia, principalmente um debate sobre moral que eu tive com o Frei Carlos Josafá, na PUC de São Paulo, e que foi transmitido na época pela TV Educativa. É um debate extremamente interessante. E, do meu modo, estamos colocando lá o máximo de material que nós podemos, de cursos que eu proferia 10, 15 anos atrás. Esse material está finalmente sendo todo recolhido e colocado lá. Depois eu quero dizer mais algumas coisas sobre o Seminário de Filosofia. Mas, por enquanto, também queria chamar a atenção para um novo site que está no ar, feito pelo meu aluno Felipe Miguel. É um site noticioso, mais ou menos na base do Drudge Report, onde vocês poderão ler todas as notícias que estão sendo omitidas pela grande mídia nacional. Quando você somar no fim do ano, você vai ver que foi enciclopédia da ocultação. Está tudo desocultado lá. O site é www.breviarium.com.br. Parabéns, Felipe Miguel, por essa excelente iniciativa. Não é um site de comentários, é um site noticioso. Então, ele é renovado diariamente, você tem novidades lá. Também tem mais dois cursos aqui que eu queria lembrar. Os cursos serão dados em Porto Alegre. Um é o curso As Armadilhas da Lei, que será dado pelo economista e colunista do Mídia Sem Máscara, José Nivaldo Cordeiro. Onde o link para o programa do curso é um pouco complicado aqui, mas olha, www.expressãodesign, tudo junto, expressãodesign.com.br/EMKT/ARM_lei.html. Como tem a gravação desse curso, eu não vou repetir, depois vocês ouvem a gravação lá. É claro que ninguém pode anotar com essa velocidade, mas na gravação vocês pegam esse endereço direitinho. E o segundo é o curso de Simbolismo e Cosmologia Tradicional, que será dado pelo meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto, o Gugu. Informações e inscrições com André, pelo telefone 051 9361 9884 ou pelo endereço de e-mail cursopoa@gmail.com. Então, a respeito do Seminário de Filosofia, eu queria dizer algumas coisinhas. Eu vivo recebendo aqui e-mails com perguntas filosóficas altamente complicadas que, às vezes, para responder, precisaria um livro inteiro. E justamente para preparar as pessoas para que elas obtenham por si próprias as respostas ou para que as encontrem no próprio curso, é que eu criei o Seminário de Filosofia e fizemos um projeto de tal maneira que, havendo ali um grande número de alunos, nós podemos cobrar um preço ridículo, que é o Seminário de Filosofia custa R$30 por mês e o curso, seminário mais o curso, custa 50. Isso é ridículo, até o pessoal do Fome Zero pode pagar isso. Não tem curso mais barato no Brasil, tá certo? Então, eu sugiro às pessoas que me mandam essas perguntas que se inscrevam lá. Quer dizer, a gente está fazendo o melhor que pode para tentar formar uma nova geração de intelectuais brasileiros
e daqui 10 ou 15 anos possa sanear o ambiente, restaurar no Brasil o senso do que é a verdadeira vida intelectual, acabar com essa palhaçada, com essa empulhação, com essa vigarice, tá certo? Que foi implantada aí e que, na qual os intelectuais servem apenas como cabos eleitorais ou propagandistas de um partido de merda que está nos governando. Né? Algumas pessoas aqui me perguntam o que eu acho da candidatura Mário de Oliveira. Tá certo? Eu acho o seguinte, eu acho que qualquer candidato que não seja esquerdista, é nele que eu voto. É óbvio. Tá certo? E, além disso, esse Mário de Oliveira, ele não tem realmente nenhum compromisso com essas organizações que estão aí no poder. É um cara que está limpo e se a opção é entre um candidato comunista e outro socialista, então eu prefiro outro que não é nenhuma coisa nem outra. Então fica aí a instrução, meu filho. O Brasil tem solução, vote no negão. Tá entendendo? Não dá outra. Não dá outra. Vote no negão. Vai funcionar. Tá certo? Melhor do que o Lula, mas é óbvio que vai ser melhor do que o Lula. Mas qualquer coisa é melhor do que o Lula. Eu, na presidência da República, seria melhor do que o Lula. Eu que não sou capaz de gerenciar um posto de gasolina, eu, na presidência da República, seria melhor do que o Lula. Tá certo? Olha aqui, pelo menos não exporia o Brasil a esses vexames como o Lula expôs aqui essa semana. Os exilados cubanos de Miami invadiram o consulado do Brasil, né, protestando contra essa atitude indecente, imoral, obscena do nosso presidente, que fica lá puxando o saco de Raul Castro, né, e posa até ao lado da estátua do arcebispo Oscar Romero. É um arcebispo comunista, arcebispo filha da puta, você tá entendendo? E é um excomungado de merda, tá certo? Que ele foi assassinado justamente porque ele defendia essas coisas que estão lá em Cuba. Tortura, prisão em massa, ele queria tudo isso, gostava de tudo isso, o filho da puta. E até hoje é tido como mártir, porque foi assassinado. Esse camarada que estava na prisão essa semana, Orlando Zapata Tamayo, o que ele fez? Ele não pegou nada de errado, ele um dia falou mal do governo, ponto. Foi lá condenado a 40 anos de prisão por causa disso, exatamente como aconteceu com Orlando Valadares. Orlando Valadares não foi nem isso. Deram uma plaquinha para ele grudar ele trabalhava na repartição pública, aliás, tudo lá na repartição pública. Deram uma plaquinha puxando o saco do governo para ele botar em cima da mesa, ele não quis botar, pronto. Foi condenado a 40 anos de cadeia por causa disso. Tá certo? Agora, esse Orlando Zapata, ele fez lá uma greve de fome, e os caras falaram, a greve de fome, ótimo, menos um pra gente alimentar. Tá certo? Não tem comida mesmo nessa merda. Tá certo? Então, o que acontece? Como aconteceu já com 97 pessoas que fizeram greve de fome em Cuba, mora de fome. É muito simples. Então, o que o governo faz dentro da greve de fome? Vai, o cara não quer comida, a gente não dá comida para ele. Eles acham excelente. Quer dizer, esse é o tratamento dos prisioneiros políticos que recebem em Cuba. E o pessoal da oposição cubana lá implorando por uma audiência com Lula para falar com ele, porque ele diz que ele é o defensor dos direitos humanos, etc, etc. Ele nem te liga pros caras, ficou lá, puxando o saco, chupando a pica do Raul Castro, porra! Isso é o que vocês chamam de presidente, tá certo? Olha, o Lula, vou dizer pela milionésima vez, o Lula é cúmplice, tá certo, desse genocídio que está havendo no Brasil, de matar 50 mil brasileiros por ano, porque isso aí quase tudo vem do narcotráfico, e narcotráfico no Brasil é Farc. A Farc domina o narcotráfico no Brasil. Por quê? O governo brasileiro, né, destruiu os pequenos concorrentes locais da Farc. Então agora a Farc manda no narcotráfico brasileiro. E o seu Lula, pessoalmente, assinou em 2001 um compromisso de apoio total às Farc. Isso quer dizer, não se toca nas Farc. Já tem milhões de provas de que as Farc estão lá dando armamento e orientação e treinamento para Comando Vermelho, PCC, tudo quanto é merda no Brasil. Quer dizer, está fomentando a criminalidade, fomentando a violência, fomentando a matança de brasileiros, sob os olhos, não é indiferente, os olhos cúmplices do governo brasileiro. Eu acuso formalmente o seu Lula de ser cúmplice com tudo isso, e se disser que não, esfrego na cara dele o manifesto de apoio incondicional que ele assinou à Farc em 2001, que é uma coisa, vamos dizer, que a nossa mídia até hoje está escondendo. É documento oficial do Foro de São Paulo. O Lula, no próprio site da presidência, os caras transcrevem os discursos que ele faz, contando as suas atividades no Foro de São Paulo, e
Esses camaradas que no Brasil eles se chamam jornalistas e donos de jornais, esse seu João Roberto Marinho, esse seu Otávio Frias, só para responder, olha aqui, gente, mídia hoje não é mais órgão de informação. Isso aí mudou muito nos últimos 20 anos. Ocultação, desinformação acontecia antigamente. Agora, mídia é um órgão de controle social. E só. Não é para informar vocês. A mídia serve para recortar o que você pode ver e o que você não pode ver. A mídia é um órgão de censura. Vocês têm que entender isto. Quer dizer, a mídia mudou de natureza. Antigamente tinha, vamos dizer, tinha vários jornais com opiniões diferentes, cada um publicava a sua, e de vez em quando tinha lá um governo ditatorial que impunha uma censura. Agora não é mais assim. A mídia se tornou um órgão controlador do que a população pode saber e não pode saber. Por quê? Está comprovado que o fluxo de notícias, você controlando o fluxo de notícias, você controla a conduta política da população. Isso aí é a famosa teoria que chama a espiral do silêncio. Isso aí é uma técnica altamente desenvolvida, né? Você pode, isso aí até vamos dizer, na escala da psicologia individual isso funciona, quer dizer, você controlando o fluxo de informações que o sujeito recebe, você pode determinar a conduta dele de antemão. Isso foi testado com indivíduos, foi testado com massas, tá certo? E as operações, vamos dizer, de manipulação nas quais isso está sendo usado são as mais criminosas da história humana. Vou lhe dizer uma. Esse senhor Fernando Henrique Cardoso, que agora sai defendendo a descriminalização de drogas. Como é que funciona isso, meu filho? Olha, você sabe que quem promove a descriminalização de drogas no mundo é o seu Jorge Soros. E são organismos internacionais de ordem globalista, aos quais o senhor Fernando Henrique está associado, dos quais ele é um puxa-saco profissional. E, por outro lado, quem financia Fórum Social Mundial e toda essa esquerda revolucionária latino-americana? Financia, ajuda e dá apoio imediato. Esta mesma turma globalista. Então estão, como sempre, operando com duas mãos. Você coloca lá um fantasma para assustar todo mundo, tipo o FARC, que sai matando gente, né, e faz tráfico ilegal, etc, etc. E daí quando está todo mundo assustado com isso, daí vem o outro lado. Quer dizer, você está cansado da pancada, né? É que nem o ratinho de Pavlov, está cansado do choque. Agora nós vamos oferecer um queijinho. Qual é o queijinho? O queijinho é o seguinte: nós temos que legalizar o tráfico e as Farc, elas têm que se transformar num partido político legal. Então isso quer dizer que essas 30 mil pessoas que as Farc mataram, todo essa imensidão de crimes que eles fizeram, tá certo? Destruindo a juventude latino-americana durante 40 anos, vai ser premiado com a transformação deles não só num partido político legal, mas numa empresa legalmente constituída, que vai ganhar dinheiro a rodo e vai conquistar facilmente a presidência da República, onde quer que esteja. Então, essa é uma operação, vamos dizer, de duas mãos, gente. Um assusta e daí vem o outro, né? Um dá lá uma tapa, o outro dá aqui o docinho. E o senhor Fernando Henrique está dando o docinho. Essa história de que, quando o Lula diz, olha, nossa, a Farc, ela tem que parar de fazer violência, ela tem que se transformar num partido político legal. Ele está fazendo de conta que ele quer parar com a violência, mas na realidade, violência ou não é indiferente para ele. O que importa é que as Farc estejam no poder. E como o potencial militar das Farc já foi esgotado, elas já viram que elas não conseguem, dentro da Colômbia, elas não conseguem sair daquela pequena região de 2% do território que eles ocupam, tá certo? Eles estão militarmente derrotados, cercados, tá certo? Então agora o negócio é mudar a regra do jogo, quer dizer, militarmente nós nos ferramos, então vamos passar para a luta política, vamos fazer um upgrade, como a guerrilha brasileira fez. Terminou a guerrilha, virou tudo partido político e agora estão no poder, tá certo? Então isso aí chama-se teoria do pé na porta. Pé na porta é o seguinte: quando você faz uma exigência, é uma teoria psicológica desenvolvida no Instituto Tavistock de Londres, sob a direção do famoso psicólogo Kurt Lewin. Chama-se técnica de pé na porta. É assim, você pede para uma pessoa, olha, me empresta R$1.000, o cara fala, não tenho. Então, me dá vintão. Na verdade, você queria só os vintão. Daí o cara dá. 82% das pessoas cedem a isso. Eles testaram isso na França da seguinte maneira: chegava na casa do fulano com um cartaz enorme, um cartaz de 3 metros, e dizia, nós somos da prefeitura, nós podemos grudar esse cartaz na sua fachada? O cara falava, evidentemente não. Daí eles pegavam um cartaz de 80 centímetros e dizia, e este? Este sim. Né?
Só 18% das pessoas diziam não nos dois casos. 82% diziam não à primeira, mas justamente por isso, né, se sentiam culpados, se sentiam mal de ter negado e aceitavam a segunda proposta. Tá certo? Então tem assim, o plano A e o plano B. Plano A, né, as Farc matam todos vocês, distribuem droga para suas crianças. Plano B, a Farc continua fazendo a mesma coisa, só que agora como partido legal, tá certo? E como empresa legalmente constituída. Esses camaradas estão todos trabalhando em associação. Isso é um plano. Lula e Fernando Henrique estão em perfeito acordo com relação a isso, tá certo? Então, é por isso que não se pode aceitar esse PSDB como oposição. Nunca foi oposição. Isso é uma fraude monstruosa. O próprio Lula já declarou isso. E o próprio Fernando Henrique também já confessou. Entre nós e o PT, não há nenhuma divergência, apenas uma disputa de cargos. Falava, disputa de cargos e até dentro do mesmo partido, porra. Porque a empresa tem disputa de cargo. Tá? Quer dizer, disputa de cargo não é luta política, muito menos luta ideológica. Então, isso aí é uma macro-organização com várias faces, PT, PSDB, PSOL, né? E assim por diante. É tudo a mesma coisa. O que eles fizeram foi criar várias organizações de modo a repartir entre si, repartir entre as organizações da esquerda o monopólio do poder. E as pessoas estão vendo isso acontecer e ficam sem alternativa. Como só tem esquerdista para votar, acabam votando esquerdista. Então é por isso que eu acho excelente esse surgimento da candidatura Mário Oliveira. A pessoa vem e fala, mas ele tem isso, tem aquilo. Fala, não interessa, o cara não está dentro desse esquema esquerdista, então já é mais que suficiente. Pelo menos, como voto de protesto, vale. Aqui no Rio, a FHC defende a discriminação das drogas. Saiu aqui a notícia no UOL. Ele está muito bem o que ele está fazendo. A descriminalização das drogas, se descriminaliza as drogas, o comércio passa a ser legal, quem vai ter o controle quase monopolístico, tá certo, desse comércio? Quem já tem a produção, as redes de distribuição, o controle do mercado. Ou você vai dizer, nós vamos inventar uma outra firma agora, que é uma outra firma, e a firma vai desbancar as Farc. Mas faz-me rir. As Farc comandam o narcotráfico agora e continuarão comandando se o tráfico for legalizado. Agora também legalizar o tráfico é legalizar a matança. Milhares de pessoas que morrem de droga todo ano. E dizer, não, mas nós vamos controlar. Eu digo, é? Como é que você vai controlar as Farc? Agora que elas terão o comércio legal, por que elas não vão continuar tendo o comércio ilegal também? Por exemplo, no Brasil ainda não é proibido vender cigarro. Cigarro é um comércio legal. As ruas não estão cheias de cigarro contrabandeado? Quem disse que a existência de um comércio legal impede a existência de um comércio ilegal? Né? Também não é ilegal vender armas. E, no entanto, você tem um imenso comércio ilegal de armas 100 vezes maior. Quer dizer que a descriminalização vai acabar com o tráfico ilegal, essa é uma mentira. O Fernando Henrique sabe que está mentindo. Eu não vou dizer, senhor presidente, o senhor está enganado. Vou dizer, Fernando Henrique, você é um mentiroso, salafrário, vigarista, como sempre foi. Você e o Lula, os dois. E eu não moderaria essa linguagem se tivesse os dois na minha frente. Porque eles sabem que não tem vergonha na cara. Essa gente não tem honra, essa gente não tem espinha dorsal. Mas são todos cagões, não tem um valente lá. Quer dizer que o Lula é um cara valente? O Lula não correu um risco na vida. O único risco que ele correu é mexer com o torno mecânico. O torno mecânico era mais inteligente que ele, comeu o dedo dele, porra. Né? Por torneiro mecânico, o Mário Oliveira também foi torneiro mecânico, porra, e não perdeu nenhum dedo. Né? É isso que ele diz. Ele é de origem pobre que nem o Lula e tem uma formação até melhor que a do Fernando Henrique. O cara é formado em engenharia e em direito. Tá certo? E trabalhou na Suíça, trabalhou no Quênia, trabalhou em vários lugares no mundo, é um cara que tem experiência, tá dizendo? Quer dizer, esse é o total desmascaramento desse mito que o Lula não estudou porque não tinha dinheiro, coitadinho. Eu também, coitadinho, eu nasci pobre pra caramba, gente. Então, a minha família passou dificuldades imensas, tá certo? Quando eu vou ter dó do filho da puta porque não quer estudar, ele não estudou porque não quer, porque é vagabundo! Vagabundo! Isso que você é, porra!
Agora, burro ele não é, ele tem aquela astúcia demoníaca, que quando ele não tem inteligência, a inteligência é um dom de Deus, né? Quando não tem, ele pede para o diabo um substituto. Que é a capacidade de mentir, de trapacear, isso o Lula tem. E o Fernando Henrique também tem. Também o Fernando Henrique criticando o Lula, querendo se fazer de bonzinho. Olha, quem foi que inventou o MST, meu filho? Não foi você mesmo, pô? Quem foi que encheu de dinheiro? Foi você. Quem foi que implantou a doutrinação comunista nas escolas? Foi você, foi o seu governo. Aquele seu merda, aquele seu ministro da Educação, Paulo Renato. O problema do Brasil, gente, não é de fato a direita e a esquerda. O problema é que é muito baixo nível, porra. O Brasil não foi civilizado ainda, entendeu? Tem uma amiga minha que diz assim, olha, onde nasce a bananeira não floresce a civilização. Eu acho que ela tem razão, tá entendendo? Tem uns lugares do mundo que parece condenado a ficar sempre para trás. Né? Peraí, tem alguém aí na linha. Quem é? Quem é? Quem é? Luiz Guilherme, tudo bem? Luiz Guilherme, tudo bem? Olá, é o seguinte, não sei se chegou a ver, o Coronel Paz de Lira foi chamado ao programa da Luciana Gimenez, o Super Pop, para falar sobre a PM 22, a lei da mordaça gay. Sei. E aí, montaram uma arapuca para ele, que botaram uma plateia cheia de gays, de travesti, de movimento gay, e botaram travesti para debater com ele. Coronel Paz de Lira calou a boca de todo mundo. Ninguém conseguiu falar nada, ninguém conseguiu replicar tudo que ele disse. Mas nunca aquela... Mesmo que ele... Coronel Paz de Lira calou a boca de todo mundo. A tese dele é que 2 mais 2 dá 5. Mas vale muito a pena ver o vídeo, ver como ele cala a boca de todo mundo. O pessoal não tinha como replicar. Se procurar Paz de Lira, Super Pop no YouTube, aparece o vídeo. Vale muito a pena ver. Tem um vídeo? Aonde tem o vídeo? No YouTube. Só procurar Paz de Lira, Super Pop. Paz de Lira, Super Pop. Ótimo. Exatamente. Obrigado pelo personagem que lá ganha todos os debates, porque esse pessoal vem na base da mentira, da falsificação, da empulhação, e levando a claque. Que nem aquele debate comigo, também levou a claque, não adiantou nada. Deu de verde e amarelo no debate. Eu tentando provar que foi da 5. Então, Salve, muito obrigado. Fique com Deus, meu deixou o seu trabalho. Obrigado. Essa ligação estava horrível, mas deu para entender. Né? Debate entre o Paz de Lira. Tem um debate sobre a legislação da mordaça gay. Embora o pessoal do movimento gay levasse a sua claque inteira, o pastor da plateia, papaiá, para não deixar o sujeito falar, o Paz de Lira ganhou o debate. Por quê? Porque ele está dizendo o óbvio, né? Agora aqui, me chega através do site blig.ig.com.br a notícia de que vocês não querem achar ossadas de vítimas da guerrilha do Araguaia? Acharam lá de um cabo e um sargento do exército que foram mortos pelos terroristas. Que acham desencavar a ossada? Vamos desencavar, mas vamos desencavar todas. Hello, this message is for Pamela Filling. If you are not this person, please delete this message if it is not for you. This is Chelsea with Enhanced Recovery. Então, se quer achar ossada, vamos achar as ossadas todas. Agora acontece o seguinte, olha lá, o sargento do exército Mário Abraim da Silva e o cabo Odilo Cruz Rosa. Vê se a família do Mário Abraim ou do Odilo Cruz estão recebendo indenização milionária. Não estão recebendo um puto de um tostão. E lembra aquele soldado Mário Cusel que foi estourado por encher de bomba um caminhão, jogaram o caminhão na porta lá do quartel 2º Exército, o cara estava lá de sentinela, um coitado de um recruta, que não tinha nada a ver com isso, nem entendia a situação política do país, voou em pedaços. E durante 30 anos a família lá pedindo uma indenização, ofereceu uma ridícula indenização de R$300 por mês. Né? O pai do Mário Cosel morreu
tá certo? De desgosto. Até o problema cardíaco morreu de desgosto, de sofrer tanta humilhação. E sabe quem fez essa coisa? Foi a turminha da Dilma. Dilma, tu é uma assassina! Você tá entendendo? Olha, eu voto em você para assessor de porteiro do inferno. Tá certo? E isso eu voto. Eu voto em você como... Nem como gerente de puteiro aceitaria você. Porque a puta eu tá correndo risco. Você tá entendendo? Você é uma mulher estourada, você é uma assassina, você é uma terrorista, tá certo? Não vem dizer, eu não assassinei ninguém. Não. Quando tem uma organização, e a organização pratica assassinato, todos os membros dela são solidários com o assassinato. São todos cúmplices. Você é assassina sim, tá certo? Agora, me surgiram votar numa pessoa dessa, ela vai ter a merda, porra. Né? Agora tá aqui. Essa imprensa internacional é incrível. Essa notícia da Deutsche Welle, né? Deutsche Welle são ondas alemãs. Então, que a América do Sul está criando um novo tipo de bloco como a União Europeia para desafiar os Estados Unidos. Né? Eles são um bloco de 24 nações, né? Que querem boicotar economicamente os Estados Unidos. Aí, note bem, olha a notícia. Havia uma forte desconfiança de que os governos mais esquerdistas da América Latina é que tinham criado a nova organização. Eles desconfiam que foram os esquerdistas que criaram. Olha, mas essa empresa alemã é incrível, incrível, incrível. Olha, leiam um artigo que vai sair no Mídia Semática, já está lá, do Jacornélio Gonzaga, tá certo? Que chamou Suposto. Né? Onde ele diz assim, né? O sujeito estupra a menininha na rua, diz, o suposto estuprador, né? A Dilma, a suposta terrorista. Agora, se é para falar mal das Forças Armadas, ninguém não é nada suposto. As Forças Armadas mataram, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora, a Dilma é suposta, né? O estuprador é suposto, o Champinha é suposto, o cara que matou o João L é suposto. É tudo, o suposto é o personagem que mais aparece na mídia brasileira. Leio lá esse artigo que está impagável. Jaconélio Gonzaga é um dos grandes humoristas do jornalismo brasileiro. Mas humoristas, tem uma hora que somente que fala, tem hora que você não precisa fazer a sátira, porque o noticiário já é sátira. Você lê a notícia, noticiário, você lê a Folha de São Paulo, já é sátira. Né? Que nem aqui o New York Times pegou o movimento dos Tea Party. Ele descobriu lá uma organizaçãozinha extremista que tem 3 membros, né, e fez uma reportagem dizendo, tá vendo? Tem extremista lá dentro. Aliás, aqui nos Estados Unidos está surgindo uma onda, nos anos 60, 70, né? Aquele cretino do Bill Buckley, que era um escritor excelente, escritor maravilhoso, e sob certo aspecto uma personalidade muito interessante, muito bonita, mas que politicamente eu acho uma besta, né? Ele teve a ideia de reprimir, de excluir do movimento conservador o que ele chamava de extremistas. Extremista era a John Birch Society. A John Birch Society, que tem lá a revista New American, a John Birch Society só dava informação sobre o movimento comunista. Né? E, curioso, hoje, na época, excluir os caras pareceu uma boa ideia. Por quê? Porque eles estavam falando coisa inconveniente demais, estavam pegando mal. Então, o William Buckley sugeriu que o movimento conservador encostasse, botasse esse cara na gaveta, entendeu? E botar, calaram a boca do John Birch Society, né? Eles deixaram de ser pessoas decentes, não se pode mais falar deles nos ambientes decentes, foram marginalizados. Na época parecia uma boa ideia, só que hoje, relendo as coisas que a John Birch Society publicaram naquele tempo, hoje, depois da abertura dos arquivos de Moscou, a gente sabe que era tudo verdade, porra! Então, o que o Buckley fez? Ele ajudou a tapar a boca de quem estava contando a verdade. Resultado, 2 ou 3 gerações de americanos não sabem o que se passou aqui, não tem uma ideia correta da própria história, não tem uma ideia correta das dimensões do movimento comunista, e agora estão se ferrando. Na hora pareceu bonito, porque agora o movimento conservador, né, vai aparecer, vai dar um flow de bumotismo, nós aqui não falamos mal de ninguém. Só que esse negócio, vamos dizer, de
policiar a linguagem e querer parecer... Regras de polidez são um instrumento de opressão dos mais eficientes que existem. Outro dia eu recebi aqui a mensagem de um jornalista que disse assim, olha, mandei para uma revista tal um artigo no qual eu acusava alguns líderes conservadores, que se fazem de conservadores, mas que quando nos estados que eles governam, eles favorecem políticas abortistas, políticas gaysistas, etc, etc. Então eles estão traindo o movimento, evidentemente. Daí o cara da revista respondeu o seguinte, as suas opiniões são extremadas e elas vão fazer muitos dos nossos leitores se sentirem desconfortáveis. Tá entendendo? Quer dizer, agora, você não tem que dizer a coisa porque é verdade, você tem que dizer porque é confortável. E isso está sendo imposto de uma maneira cada vez mais cínica. Quer dizer, fica lá em cima uma elite que, na verdade, é violenta, né, violenta, maligna, mentirosa, manipulador, mas todas se fazendo de coitadinha. Eles são todas, né, alminhas juvenis, alminhas virginais, que qualquer coisa, eles ficam magoadinhos. Olha, vai deixar os leitores desconfortáveis. Ai, não pode. Mas que coisa nojenta, meu Deus do céu. Se a gente não reagir contra isso, olha, daqui a pouco você vai ter que só pode escrever assim, né, receita de comida, né, proposta de reportagem sobre spa, né, regime de emagrecer. Aliás, por exemplo, tem o site da American Online, que 80% da American Online é isso aí. Né? É um provedor de merda, um dos piores provedores aqui. Eu, infelizmente, uso a American Online faz muitos anos, tá certo? E tá todos os meus negócios arquivados lá, então fica difícil mudar, mas... Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Lauro Maciel? Lauro Maciel, tudo bem? Oi, tudo bem, Lauro. Parabéns pela tua iniciativa aí, esses programas que tu faz e tal. E eu queria colocar algumas coisas aqui, algumas questões aí para tu estender as telas, né? Primeiramente, eu procuro ser meio otimista com relação ao Brasil, porque uma questão pessoal, assim, né? Mas eu acho, nesse sentido, que a pregação tua, as coisas que tu deixa escritas, teus livros e tal, são mais importantes do que a vitória eleitoral do PT. Porque eu acho que isso é uma coisa que tu deixa registrado e que, de qualquer maneira, as ideias são mais importantes do que as questões políticas, elas acabam florescendo com o tempo. Então, isso sem dúvida, eu acho que é positivo. Isso, na verdade, é o que vai ficar historicamente. O PT, essa fase, vai tornar como um peido. Mas o que eu estou fazendo vai ficar. A minha obra pedagógica vai ficar. Isso que eu acho bem interessante isso que tu faz. Com relação ao Fernando Henrique, eu sou simpático a ele. E eu acho que assim ele não seria tão pernicioso quanto o PT, porque ele procurou reformar as instituições, ele deixou um legado institucional que eu acho interessante. Que não é o caso do PT, que eu acho que ele está procurando desfazer esse legado de instituições, de agências reguladoras. E uma coisa também positiva... Você é do presidente 1 milhão de vezes melhor do que o Lula, isso aí não tem a menor dúvida. E ele também, mas ele não é batedor de carteira. Ele não rouba. Agora essa turma do Lula, meu Deus do céu. Você entra lá no Palácio do Planalto, você toma cuidado da sua carteira, porra. Né? Isso aí já não pode acusar o Fernando Henrique. Nem o Itamar Franco, que nunca roubou um palito de fósforo. Tá certo? E com relação a, por exemplo, essa tua explicação, não sei se é ofensivo o termo, mas com relação ao teu discurso, né? Os formadores de opinião, eu sou de Porto Alegre, e eu fiz faculdade de arquitetura, então eu acho que não existe nada mais à esquerda do que uma faculdade de arquitetura em Porto Alegre na década de 80. E na época não existia dúvida com relação ao PT. Todos se acotovelavam à esquerda, a gente procurava ser cada um mais esquerdista do que o outro, né? E hoje já não está tão assim. Porto Alegre é uma cidade que forma bastante opinião e não é. Hoje eu me encontro com meus colegas, eles são bem sarcásticos. Os gaúchos passado aí se curaram daquela febre petista.
e se livraram do PT no governo. Mas acontece, não adianta você botar outro partido se depois os crimes do PT não são punidos. Se ele assume o governo depois do PT, ele tem que investigar tudo e botar todos os filhos da puta na cadeia. O PT bota na cadeia até quem não fez nada. Agora, se um lado é agressivo e quer destruir o outro, e o outro, quando é colocado no governo, só quer afagar os caras e quer ter uma convivência pacífica, o PT vai ganhar sempre. Então, por exemplo, aquela eleição do Rigoto não serviu para nada. Foi só simbólico. Tiramos o PT e botamos lá a pessoa que não vai fazer nada, né? Nada contra o PT. Isso é como dizia o Bruno Tolentino, ele lembrava o Harold Wilson, que dizia assim, então, na Inglaterra, veio os trabalhistas e empurram a Inglaterra o mais possível à esquerda. E daí vem os conservadores e a conservam exatamente ali. Sim. E com relação a outro item que tu fala bastante, os militares, eles são os que têm que resguardar as instituições, né? Em última análise, contra um avanço assim, institucional. Como é que fica isso? Porque não tem na nossa Constituição essa situação, assim, e eu fico pensando se só consta um impeachment, que seria um... Olha, a nossa Constituição é uma Constituição de merda, feita por um maluco, tá certo? Que vivia de comprimido de lítio, que é o doutor Ulisses Guimarães, que muitas vezes eu votei nele de trouxa, depois que eu descobri quem era o sujeito. Essa Constituição de merda não configura sequer o crime de alta traição. Você não pode acusar... Quer dizer, o presidente pode fazer um acordo secreto com as Farc, que está matando brasileiros, e você não pode acusar o cara de alta traição. Então você não tem recurso legal. Tá certo? Agora, as Forças Armadas é uma situação ambígua, porque, por um lado, eu sempre disse, eu só encontrei pessoas patriotas nas Forças Armadas. Entre os civis, jamais. Entre os civis, patriotismo é alvo de gozação. Mas os militares são sinceramente patriotas. No entanto, nos últimos anos, eles têm cedido tudo. Eles também entraram na política de boa vizinhança, política de afagar o adversário. Quer dizer, o sujeito vai lá e xinga as Forças Armadas de tudo. Agora, no Brasil, as pessoas são bestas. Mas aí... Fala, as Forças Armadas têm que reagir, eles pensam que eu estou pregando um golpe militar. Não estou. Existe um negócio que se chama processo por injúria, calúnia e difamação. Nunca o comandante do Exército processou um puto que mentisse contra as Forças Armadas. Eu mesmo dei elementos provando que era mentira, muitas coisas que os caras falaram, dou de bandeja, olha aqui, comandante, processo o filho da puta, que ele mentiu contra as Forças Armadas. E os caras não faziam nada, nada. Quer dizer, então quem que tá vendo? Tá tudo boiola? Venderam as bolas agora, não tem mais? Tá certo. Tá bom, muito obrigado por... No Congresso tem 4 bolas. Né? 2 pertencem ao Bolsonaro, as outras 2 pertencem a Cátia Abreu. Não tem mais, acabou. O estoque de bola acabou. Certo. Tá bom, Lavo. Muito obrigado por esse espaço aí, para participar do programa. Obrigado pela iniciativa. Aqui, gente, eu tô falando que esses caras são frouxos, que são uns merda. Que, olha, eles são bons para fazer karatê, assustar criancinha. Mas quando você pega um deles na China, sai tudo correndo. No dia 31 de março de 1964, quando as tropas de Minas Gerais começaram a descer para o Rio de Janeiro, o pessoal comunista foi uma debandada geral para dentro das embaixadas. Todo mundo dizia, não, vai ser a noite de São Bartolomeu, eles vão matar todos. Não mataram ninguém. A comunistada toda ficou com o cu na mão e saiu correndo. Eles são assim mesmo. Agora, olha aqui, vê essa discussão entre o Álvaro Uribe e o Hugo Chávez. O Uribe chega na casa e diz, seja homem, vem aqui falar pra mim, porque você gosta de falar pelas costas. O Hugo Chávez tem que ser, se mandou. Tá certo? Ó, me empresta o Hugo Chávez 5 minutos que eu dou um jeito nele, pô. Me empresta o Lula 5 minutos que eu faço ele se cagar de medo, tá entendendo? Deixa esse cara de 4, esse não é de nada. Eles são muito bons quando eles estão protegidos assim por trás de milhões de organizações, com muito dinheiro, tá certo? Olha, cara valente na esquerda, eu digo, eu conheci 2, o resto é tudo cagão. Não vou dizer o nome dos caras agora, até para não comprometer eles com seus próprios colegas. Bem que um deles está morto. O resto era tudo cagão. Então, chega aqui uma notícia do Bloomberg, né? O presidente Luiz Inácio da Silva, ele disse que na próxima gestão, que ele espera que seja da Dilma Rousseff, o PT vai aumentar o controle estatal da economia. Digo, uai, mas que novidade é essa? Ele veio lá para isso. Este período do Lula foi como a nova política econômica do Lênin
na Rússia, precisa juntar dinheiro. Então nós precisamos dos investidores estrangeiros. Então o que faz? A gente apaga os caras e deixa o estrangeiro contente com a gente, ao mesmo tempo que a gente vai internamente construindo o esquema de poder monopolista do partido. Que na verdade nós temos um partido único com várias denominações, incluindo o PSDB. Tá certo? Então, as duas eleições que nós tivemos são festivais de esquerdismo, campeonatos de esquerdismo, e ainda tem, olha, o Fernando Mitre, né, que foi meu chefe no Jornal da Tarde, era um cara que eu até respeitava como profissional, dentro de uma eleição que só tinha candidato esquerdista, era o campeonato de esquerdismo, cada um, não, eu sou mais esquerdista que você, eu sou a esquerda autêntica. Depois dessa palhaçada, chega o Fernando Mitre e diz, um festival da democracia. Festival da democracia, o caralho, Fernando Mitre, tu não tem nenhuma ideia do que é democracia. Se você não tem variedade de opinião, se você não tem concorrência, você não tem democracia nenhuma. Então, o Fernando Mitre foi cúmplice dessa farsa. Agora, olha que cada coisa que acontece, pô, puta merda, esse mundo tá ficando doido, cara. Olha, na Itália, teve lá uns funcionários do Google que permitiram colocar no Google um videoclipe que mostrava uma agressão. Um garoto, coitadinho, um garoto deficiente mental, e com síndrome de Down, tá certo? Sendo atacado vilmente por um grupo de estudantes, batendo no moleque. Né? Então os caras botaram aqui denunciando aquilo. Quem foi punido? Os agressores? Não. Os funcionários do Google. Foram mandados para a cadeia. Olha aí o que é a nova ordem da União Europeia. É isto, meu filho. Você denuncia um crime, você vai para a cana. Porra. Agora aqui também, pega outro negócio, acho que é do Spiegel. Pô, quem fica me telefonando aqui na hora do programa? Vamos telefonar pra puta que os pariu, pô. O que é isso? Sabe que tem uma notícia aqui no UOL. Né? O UOL adora essas coisas. Número de casos de abusos sexuais cometidos pela Igreja Católica. Olha aqui, cometidos pela Igreja Católica. Continua subindo na Alemanha. Isso aqui é o caso de processo. Não tem arcebispo aí em São Paulo? Você tem abuso sexual cometido pela Igreja Católica ou dentro da Igreja Católica por pessoas que são inimigas da Igreja. Você não vai dizer que esse pessoal, vamos dizer, estuprador, que nem esse cara do Legionário de Cristo, o tal filho da puta do Maciel, que esses caras são a Igreja Católica. Né? Quer dizer, isso é a mesma coisa que um funcionário lá da Folha de São Paulo rouba um dinheiro, quer dizer, roubo cometido pela Folha de São Paulo. É esse o critério com que você escreve. Ô, Otávio Frias, tu não tem vergonha nessa sua cara, porra? E você é um dos grandes culpados pelo que está acontecendo no Brasil hoje. Agora fica aquele merda, aquele Instituto Milênio, convidando o cara para falar de democracia e liberdade de opinião. Porra, o que é isso, porra? Você sabe perfeitamente que muitas coisas ali, crimes praticados contra prisioneiros políticos em Cuba e na China, você sabe que muitas vezes você noticiou, porque eu fui te encher o saco, eu te enchia de e-mail 24 horas por dia, e no fim você noticiava a coisinha só para não dizer que não noticiou. Mas você sabe que você gosta de esconder os crimes da esquerda, tá certo? E conta aquilo que você não gosta, como na Igreja Católica, por exemplo, você usa esse tipo de linguagem. Abusos sexuais cometidos pela Igreja Católica. Eu não dizer aqui que estou facilitando as coisas para essa turma do Vaticano, é o seguinte, se está aumentando o número de casos, a culpa é de vocês, porque vocês não investigam em profundidade, e pior, vocês assumem a culpa, que é exatamente o que esses filhos da puta querem. Né? Se a igreja pede desculpa por causa de um criminoso desse fez, ela está assumindo, está ajudando a retórica da Folha de São Paulo. Que direito tem um cardeal, um arcebispo, um papa de pedir desculpa em nome da igreja por um crime cometido contra a igreja? Vocês não têm esse direito. Mesmo que seja papa, tá? Um santo não tem o direito de fazer isso. Ele não tem o direito de jogar sobre as costas da igreja, como instituição, o crime cometido contra ela. Ninguém tem esse direito. Agora fica se fazendo de bonzinho, quer dar demonstração de bom mocismo perante, vamos dizer, uma elite midiática de gente anticristã, de inimigos da igreja. Você quer puxar o saco de inimigos da igreja? Pô, o que é isso? Então vocês estão apanhando, mas merecem apanhar. Note bem, na semana passada eu já mencionei aquele estudo do Alexis de Tocqueville sobre a Revolução Francesa, onde diz como é que
A opinião pública francesa, que era 100% cristã, 100% católica, mudou de ideia do dia para a noite. Ela mudou de ideia por quê? Porque a cúpula da Igreja Católica decidiu não se defender dos ataques e fazer de superior. O que vem de baixo não me atinge. Né? Quer dizer, o que vem de baixo não te atinge, nem uma hemorroida. Né? Como é que é isso, porra? Nem um pontapé no saco te atinge se vier de baixo. Todo pontapé vem de baixo, evidentemente, né? Então, quer dizer, como é que... E se se faz superior porque você está inferior, porque você está com medo. Então, o Alexis de Tocqueville mostrou que rapidamente a igreja, que era a opinião majoritária, começou a parecer minoritária. E daí ficou minoritária mesmo. Isso aconteceu no século XVIII e até hoje esses filhos das putas não aprenderam. Você não tem que assumir esses crimes, você tem que investigar. Leia, aqui, cardeais, arcebispos, gente da CNBB, Papa Bento XVI, leia o livro do Michael Rose, Goodbye, Good Man, e vocês vão entender por que isso está acontecendo dentro da Igreja Católica. Isso é infiltração que começou desde a década de 30 com os comunistas e hoje tem infiltração no movimento gay para desmoralizar a Igreja por dentro. Vocês não têm nem que acobertar esses crimes e nem que assumir, vocês têm que condená-los, mas condenar o verdadeiro autor, que são inimigos da igreja, porra. Aqui a revista Newsweek traz uma notícia de que descobriram um complexo de templos religiosos na Turquia, muitíssimo anterior às pirâmides do Egito, e muitíssimo anterior a qualquer sinal de civilização na área. Presta atenção. Né? O culto religioso, ele não é um elemento que surge dentro da civilização. Ele precede a civilização. Ele cria e funda a civilização. Essa tese do velho Friedrich von Schelling, o maior dos filósofos alemães depois de Leibniz. Né? Ele dizia isso, olha, a religião funda a civilização. Ela delimita o campo de possibilidades da civilização. Então está aqui, já. Né? E também era a tese do grande historiador Gustave de Coulanges, historiador francês Gustave de Coulanges, autor da Cidade Antiga. Leia lá a Cidade Antiga. Ele vai demonstrar para você que a origem, né, fundamento de Roma, era o culto religioso, sobretudo os cultos funerários. Aí tem mais alguém aí na linha. Alô, quem é? É Leandro, de Petrópolis. Leandro, tudo bem? Tudo bem? Eu queria perguntar se o senhor acha que a Igreja Católica errou ao permitir a investigação científica sobre a idade do sudário de Turim. Mas ela proibiu? Que eu saiba, isso foi investigado? Eu permitir. Eu perguntei se a Igreja errou ao permitir essa investigação. Não errou, não. Deve ser investigado. Por quê? No começo, os primeiros caras que investigaram, eles disseram, não, isso aí é do século 9, 10, etc, etc. Só que daí apareceram outros especialistas e falaram, peraí, meu filho, esse tipo de tecido aí não existia nessa época e não existia na Europa. Tá? Então, hoje, vamos dizer, a datação certa é realmente da época de Cristo. Então, não temos que ter medo de investigar nada. O mundo, afinal, é um livro aberto que Deus escreveu para você ler e entender. Certo. Então, o senhor acredita que o sudário realmente envolveu o corpo de Cristo? Eu acredito que sim. Eu acho que todas as provas são nesse sentido hoje. Certo. Obrigado. Obrigado. Aqui, o Sonilton Campos, né? Ele disse uma referência de uma ex-aluna minha que mandou um escrito meu para o linguista Marcos Banho, né? E daí ela diz o seguinte: fiquei bem chateado com a resposta que ele me enviou. Pois dizer que a sua opinião, minha, lá de casa, não, o senhor é um reacionário direitista que servia de chacota em todas as universidades. Mas é claro que tem que ter chacota. Os caras não têm capacidade para discutir comigo. Quando vem discutir, esse ferro sai de rabo entre as pernas. Então o que eles fazem? Eles se juntam lá bem longe de mim para fazer piadinha e graceira de mim para os alunos que também não me conhecem. Isso é o que eles fazem.
Isso é o debate intelectual que eles são capazes. Estou falando, universidade brasileira é puteiro. Não, puteiro não. Que falta de respeito com as putas. Porque no puteiro, você vai lá em busca de serviços sexuais, serviços eróticos, e os encontra. Elas prestam serviço de verdade. Você está entendendo? Agora, esses caras não. Então daí, o Sonilton, fiquei tão revoltado que compus um poema em cestilhas. Não dá para ler inteiro, mas está muito engraçado aqui. Eu li 2 livros de um linguista que odeia qualquer purista num linguajar descortês. Quer pôr em sua bitola a gramática e a escola que ensina o português. Para ele é preconceito corrigir. O seu conceito é deixar que fique errado o que pensa que está certo. Fique, pois, leitor esperto para não ser enganado. É isso mesmo. Né? Então, o Marcos é um jumento. Ele acha o seguinte, ele acha que ensinar a mesma gramática para todos é antidemocrático. Uai, mas o que é igual para todos não é democrático, não é definição mesmo. O que ele quer, assim, cada classe social tem uma gramática diferente, incomunicável, um sistema de castas. É isso que para ele é democracia. Como é que eu posso discutir com um jumento desse, porra? Aqui, recebo aqui da Ana Prudente um chamado para que as pessoas prestem atenção no que está dizendo o padre Paulo Ricardo. Tá certo? Aliás, a gente tem que prestar atenção no padre Paulo Ricardo sempre, porque esse homem é um sábio. Tá certo? É um sábio, é um homem de Deus. Tá certo? Ele não mente, é de uma sinceridade atroz, você está entendendo? E, assim, eu muito me orgulho de ser amigo do padre Paulo Ricardo. Então, ela dá aqui, porque o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, porque no YouTube, tem várias gravações dele no YouTube, não deixem de ouvir. Agora, aqui, os Estados Unidos são um país realmente surpreendente, porque você vê que está tudo acabado aqui. Também os vídeos. Peraí. Os meus no vídeo. Eu estou fazendo propaganda dos outros aqui, esqueço de mim mesmo. Os vídeos do padre Paulo estão todos no Mídia Sem Máscara também, porra. Não precisa no YouTube, não. Vai no Mídia Sem Máscara, você. Aqui, eu recebo do Don Hanks, que é um tradutor aqui, um homem talentosíssimo aqui dos Estados Unidos, uma notícia de que vários estados americanos, vendo, né, esses planos econômicos birutas do Obama, eles já estão afirmando, né, a sua soberania e dizendo que eles não vão entrar. E aqui a Constituição americana permite isso. Quer dizer, entre outros estados, né, Montana e... Peraí, Montana e como é? Montana e Utah já estão preparando declarações de que, olha, nós não estamos submetidos à política econômica federal, vão à merda, nós temos nosso próprio plano econômico. E você que se dane. Tem estado aqui que já está até propondo, né, introduzir as moedas de ouro como moeda circulante. Por quê? Porque os caras estão destruindo o dólar. Você quer destruir o dólar? Destrua o seu dólar. No meu, tu não vai mexer. Não. Tem coisa surpreendente aqui nos Estados Unidos. Viu? A gente nunca pode imaginar os Estados Unidos pelo que você lê no New York Times, pelo que vê na CNN. Eu mesmo, no final do livro Jardim das Aflições, eu cometi alguns erros de análise da situação americana. Por quê? Porque eu só conhecia um lado da coisa. Eu pensava que tudo aqui já era politicamente correto, que os caras já dominavam tudo. Foi só depois que eu mudei para cá que eu fui ver o tamanho da resistência conservadora a essa gente. É um negócio imenso, enorme. E que, na verdade, a maior parte da população que é conservadora, sim, só votou no Obama porque o Obama os enganou. Ele veio com aquela conversa moderada, boazinha, etc, etc. No primeiro dia que ele subiu lá, o que ele fez? Soltou uma verba de 5 bilhões para a Acorn, a ONG que tinha espalhado título falso para elegê-lo. No primeiro dia, porra! Né? Agora o próprio Don Hanks pergunta, né? Olha, aqui nós temos na presidência um sujeito que é nitidamente pró-islâmico. Pró-islâmico não, isso é eufemismo. Ele é empregadinho da Arábia Saudita, quem é que não sabe, porra? A Arábia Saudita pagou toda a carreira dele. Né? Quer dizer, o sujeito é suspeito até prova em contrário. E agora, o único canal de TV conservador que tinha, os árabes já compraram ações, que é a Fox News. Qual é o próximo passo? Né? Então, eu vou dizer qual deveria ser o próximo passo. O próximo passo deveria ser tirar esse sujeito da presidência
Você está acusando de tudo que ele tem feito. Porque ele não está nem escondendo mais. Quer dizer, o favorecimento dele a terrorista é um negócio impressionante. Hoje, às vezes, dá direitos civis, você trata um terrorista estrangeiro, um inimigo em guerra, como se fosse um cidadão do seu próprio país. Hã? Que é isso, porra? Né? Peraí, tem mais alguém aí na linha. Então, quem é? Fale rápido que está acabando o nosso tempo. Olá, meu José de São Paulo, tudo bem? Tudo bem? Primeiro, te parabenizar pelo curso de filosofia, está fantástico. Estou acompanhando Obrigado. um pouco atrasado, mas está excelente. Obrigado. Só uma notícia, falando de religião, como você está. Eu recomendo o site Apelos Urgentes. Apelos Urgentes são mensagens de Nossa Senhora a um rapaz na cidade de Anguera, lá na Bahia. E tudo que ela já previu, ou várias coisas que ela previu já se sucederam, já ocorreram. É praticamente um prenúncio mesmo do fim. Então, há um forte pedido de conversão e esclarecimento aos homens de Deus. Fica essa recomendação do site. Olha, o ser humano que mais merece ser ouvido é Nossa Senhora. E ela está falando bastante. Quer dizer, nunca houve tantas aparições de Nossa Senhora quanto nos últimos tempos, a partir do começo do século XX. Terremoto do Chile, terremoto do Haiti. É tal e qual coisa. Acontece exatamente igual. Né? Isso aí tem que ouvir, meu. Aqui, apelosurgentes.com.br. Vamos lá, gente. E olha, entre na nossa campanha do Rosário para Rosário pela conversão da da Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Tem que fazer, porra! Olha, eu não sou ninguém, eu não sou sacerdote, não sou santo, sou bom filho da puta, entendeu? Mas tem a coisa que é óbvia. Quer dizer, a presença de Nossa Senhora é uma coisa óbvia, só não vê quem não quer. Você não precisa de fé, não, é só você ter os olhos na cara, pô. Então é isso aí. Olha, com esse. Peraí, tem mais uma pessoa aqui, vamos ver se dá tempo. Fale rápido. Alô? Alô? Quem é? É o Lauro de novo, Olavo. Oi? Oi. Olavo, tu poderia discorrer sobre a situação, a filosofia do Nietzsche no nazifascismo? Qual a importância que tem? Assunto interessantíssimo. Agora nós temos 2 minutos. O que eu vou falar do Nietzsche? Eu sei o seguinte, só para dar uma informação. Adolf Hitler sabia várias obras inteiras de Nietzsche de cor. Como é que vai dizer que não influenciou? Como que influenciou? Embora o Nietzsche fosse o seguinte, Nietzsche era tudo menos um nacionalista alemão. Ele odiava o alemão, ele gostava de francês. Mas, tirando esse lado nacionalista, a concepção do ser humano é idêntica no nazismo e no Nietzsche. Não tem como negar isso aí. Cá entre nós, Nietzsche como filósofo, Nietzsche é um filósofo adolescente, entendeu? É assim, esse filósofo que impressiona moleque. Agora aqui queria terminar esse programa com uma nota triste, o falecimento do meu amigo, o ex-reitor da Universidade Nacional de Brasília, José Carlos Almeida Azevedo. Foi PhD em Física, professor do MIT, um dos homens de maior capacidade no Brasil. E, sobretudo, foi um combatente. Escreveu excelentes artigos, centenas de artigos da mais alta importância sobre a falsificação da ciência no mundo. Então aí, que Deus receba, e com esta nota encerramos o nosso programa esta semana. Muito obrigado, até a semana que vem.